Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que o fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar ele do seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu a si a morte, dizendo: melhor me era morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor a dizer: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho nenhum, o qual não fizestes crescer, que nem à noite, nem no nascer do dia, nem à noite, e ela veio a perecer. Não hei eu de ter compaixão com a grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e assim muitos animais. Só até aqui, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, continua falando conosco, Senhor. Assim como o Senhor se revelou e ministrou em meio aos louvores, Senhor, que o Teu Espírito, em nome de Jesus, brade em nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar e fazer. Que sejamos encorajados, impulsionados, impactados pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que vidas que chegaram aqui, elas sejam curadas e saradas pelo Teu poder. Usa a minha vida e a vida de Ingrid, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o Seu nome, aleluia, oh glória. Meus amores, é muito difícil para nós lidarmos com situações inesperadas. Situações que hoje estão de um jeito e amanhã elas mudam. Isso tem a ver com pessoas que estão à nossa volta. Isso tem a ver com circunstâncias que nós enfrentamos. Mas administrar um novo nem sempre é fácil. Porque o novo pode ser bom, mas ele também pode não ser. Aquilo que de ruim aparentemente acontece, nós podemos lá na frente com maturidade aprendermos uma lição. Aquilo que de negativo acontece, nós podemos ensinar outras pessoas. E aquilo que de bom acontece para nós é agradável, mas também há um preço a ser pago para andarmos em continuidade. Quem tem um padrão de vida, por exemplo, financeiro, imagino o esforço que é para manter esse padrão. Quem tem uma posição social ou eclesiástica, você não sabe o desafio que é permanecer. Não simplesmente por uma questão de obediência a Deus, mas porque muitas vezes ao lidarmos com as ingratidões, ao lidarmos com a falta de humanidade de pessoas, nós queremos resistir. O nosso amor pelo Senhor é grande, a nossa devoção a Ele é imensa, mas tem hora que nos perguntamos até que ponto está valendo a pena ser quem eu sou e fazer o que eu faço, onde na verdade a leitura que fazem de mim é essa aqui. E a gente sabe, nós sabemos que não estamos fazendo para homens, estamos fazendo para Deus. Sabemos que toda semente plantada, ela vai trazer um fruto colhido. Mas é natural que eu e você, como seres humanos, venhamos a nos entristecer quando algo não é valorizado. Principalmente porque aquilo que você fez de coração. Você fez com entrega. Você arrumou a sua casa, não só para que ela estivesse limpa, mas para que a sua família desfrutasse também daquela limpeza. E de repente, quando alguém chega e não valoriza, quer seja filho, marido, esposa, quer sejam
irmãos, pais, o que você fez, mesmo que não seja através de um elogio, mas que seja através da manutenção daquilo que você realizou, você fica triste. Quando alguém olha para você e na primeira oportunidade de falha, de deslize, aquela pessoa desconstrói tudo aquilo que você construiu, todo o seu esforço, toda a sua entrega, todo o seu cuidado, todo o seu amor. Parece que faltou gratidão, faltou memória. E a maioria das pessoas são conduzidas a um ambiente de desistência, exatamente por causa da ingratidão que elas passam. Porque de repente, você já percebeu que quando alguém deve a você, que você já serviu aquela pessoa emprestando dinheiro quando ela não tinha, se você for cobrar, você fica por ruim. Parece que quem está devendo é você. E você começa a se perguntar, o que é que isso tem a ver comigo? Somos seres humanos falhos, mas precisamos também não trazermos a responsabilidade sobre nós, quando na verdade as pessoas também têm as suas dificuldades de caráter. E o grande problema é quando nós criamos expectativas de que vamos fazer algo para que tal coisa aconteça. Mas qual que é o ser humano que não cria expectativa? Quem é que não sonha em casar e casar bem, com um cônjuge para ser feliz? Quem é que não sonha em ter filhos, em ser avô, avó, em ter um ministério? Talvez não sonhe com muitas riquezas, mas com uma vida financeira que te tire de tantas complicações. Quem não sonha com uma vida emocional estável, mais tranquila? Mas como é que eu posso, meu pastor, estar tranquilo ou tranquila diante daquilo que eu tenho enfrentado? E as expectativas são naturais, são humanas, e elas não podem deixar de existirem. Só que nós precisamos criar expectativas, entendendo que no final Deus é soberano, e que Ele pode mudar tudo, que Ele pode gerar uma reviravolta nas coisas, e nós precisamos estar prontos para o novo daquilo que Deus fará, porque estamos limitados no presente, no que nós enxergamos. Só que o Senhor, Ele vai à frente, Ele enxerga aquilo que aconteceria conosco lá atrás. Então de repente, aquilo que Deus não deixou acontecer foi livramento. A pessoa que Deus não deixou alguém casar foi livramento. Alguém que hoje não está do seu lado, talvez Deus te poupou de uma decepção maior. Talvez você precisava de um desconforto para romper e viver aquilo que você está vivendo hoje. Talvez você passou um tempo desempregado, desempregada, para hoje estar com o seu próprio negócio. Talvez você saiu da zona de conforto para hoje encontrar-se no centro da vontade de Deus. E todos nós conhecemos aqui, na grande maioria, a história de Jonas. Sabemos a princípio da sua desobediência, e que todo ser humano talvez tivesse a insegurança que Jonas tinha. Ele sabia que Deus era perdoador em relação aos ninivitas, mas os moradores de Nínive, ninivitas, eram extremamente pecaminosos e carnais, e também violentos. E naquele momento, quando o Senhor traz um chamado sobre a vida de Jonas, para que ele vá até Nínive para pregar o Evangelho, Jonas sabia que, havendo arrependimento, Deus era fiel e perdoador, para ali, misericordioso, perdoar os pecados do povo, restituí-los, restaurá-los. Mas não era só isso. Sabe, esse motivo, a razão da fuga de Jonas foi exatamente o medo também de ser morto, o medo também de ser assassinado, porque os profetas eram mortos ali em Nínive, meu querido pastor Jonas, que é aqui o Xará, e o pastor Jairo. Então ele fugiu e pegou a embarcação para Tarsis, onde nós conhecemos que ali veio uma tempestade, ele foi parar no ventre de um grande peixe, e consequentemente foi vomitado na praia, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Então talvez você tenha caído de paraquedas aqui, você pense, vomitado ou vomitada, pelas circunstâncias da vida.
Muitas vezes somos conduzidos até o limite de um sofrimento, de uma circunstância que você diz: não, meu Deus, eu não precisava passar por isso. Eu não precisava chegar nesse nível aqui, de sofrimento, de padecimento. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: Deus não vai te perder por nada. Nós somos frutos do sonho de Deus. Muito mais do que uma missão, Deus, Ele tem um cuidado especial comigo e com você. Quando Deus olhou para Jonas, Ele não só olhou para um profeta, Ele não só olhou para um homem que seria sua boca, Ele não só olhou para um homem que Ele usaria para pregar arrependimento, Ele olhou também para alguém que Ele amava, para alguém que Ele queria ensinar o que Ele não tinha aprendido, para alguém que Ele queria transformar o caráter. A missão de Deus na vida de Jonas ia muito mais do que ir até Nínive. Era o amor que o Senhor tinha por ele, e a confiança de que quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Toda vez que Deus traz uma ordem, Ele fecha a boca do leão, Ele deixa a fornalha aquecer, mas ela não te queima. Ele deixa você ir para Nínive, mas ninguém te mata. Você passa por ambientes de morte. Parece que você está no corredor da morte emocional e espiritual, mas você sai ileso, vendo que nada e ninguém te tocou, porque a mão do Senhor te livrou. Então, naquele momento que Jonas vai até Nínive, pela agressividade e violência dos ninivitas, ele poderia ter sido morto. Mas onde o profeta de Deus chega e a profetiza a mando do Senhor, Deus traz uma ordem sobre a morte. Deus traz uma ordem sobre aquilo que tentaria nos tragar, nos devorar. A terra silencia para ouvir os céus. E naquela hora ele prega, os ninivitas vão se arrependendo, o rei e todos os líderes daquele lugar, com pano de saco, com cinza, reconhecendo seus pecados, e a destruição iminente que Deus disse que viria, não aconteceria mais. Aí de repente vem um conflito no coração do profeta. Deus, eu vim aqui obedecendo a tua ordem, mas de repente eu estou aqui, e aquilo que o Senhor disse que faria, o Senhor não fará. Deus revogou a sua sentença, o Senhor mudou. Deixa eu só dizer algo para você. Deus mandou Jonas pregar. Deus não disse que Jonas teria autoridade para determinar o ponto final da história daquela cidade, daquele povo. Deus não disse que Jonas iria absolver ou iria destruí-lo. Deus disse: pregue, se não houver arrependimento, eu os destruirei. Essa é a sentença. Mas a partir do momento que houve arrependimento, Deus, Ele revogou, e Ele começou a ensinar a Jonas que é muito fácil a gente não ter compaixão daquilo que a gente não gerou. É muito fácil você não dar importância àquilo que não é importante. Porque se não é do meu interesse, se eu não amo, se não é importante, então não vai fazer falta. E Deus começa a nos ensinar e a nos fazer passar por ambientes da nossa vida, para que ao ouvirmos a história e o testemunho de uma pessoa, haja empatia. Jesus, Ele veio porque que hoje Ele é intercessor, porque Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele padeceu como homem, Ele sofreu como homem sem pecado, mas Ele sofreu para que Ele pudesse se identificar comigo e com você. E a palavra diz que naquele momento, chateado, Jonas vai até a montanha para um tempo de descanso, para um tempo de repouso, porque ele percorreu a cidade. Ele havia andado muito,
E muitas vezes nós achamos que termos caído no ventre de um grande peixe foi algo tão forte que nós já aprendemos tudo, mas Deus tem algo para nos ensinar. E no ensinar de Deus, o Senhor quer nos ensinar que por melhores que sejam as pessoas, por melhores que sejam os confortos emocionais, as cidades, os lugares, nós só não sobrevivemos sem o Senhor. Tem coisas que nascem hoje na nossa vida e são boas. Tem pessoas que chegam hoje e amanhã elas podem não estar, mas existe um que disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é atemporal, para Ele não tem inverno, para Ele não tem eleição, para Ele não tem período, não tem primavera, não tem verão. Ele é Deus e sempre será, em todo o tempo. Se você crê, diga aleluia, e aplauda o Rei da Glória. Se é para Jesus mais forte, eita Deus maravilhoso. Então de repente Ele leva Jonas para uma montanha. E sempre que Deus quer tratar conosco, a primeira coisa que Deus ele faz é nos isolar. Porque, em outras palavras, não é dar conta de ninguém o que Deus está tratando conosco. Muita gente quer saber, não é porque ama não, é porque quer especular como é que você está. Mede como você está pelo que você posta, mede como você está se você não postar, mede como você está se você estiver ganhando muito dinheiro. Ah, essa frase aqui, isso foi para quem? Foi para mim? Foi? Ah, não está postando é porque está doente, está postando demais é o que? Está ansioso, está ansiosa. De todo jeito vão falar. Ah, porque está indo muito para a igreja, o que é? Ah, está no sofrimento agora, né? Por isso que está buscando a Deus. Não me interessa o que dizem. É importante quem ora por você, quem te ama e quem te respeita. Você tem discernimento e tem sabedoria para entender quem de fato se preocupa com você, quem chega até você. E muitas vezes você não precisa expor a sua vida que não faz parte dela. Pregue a palavra, viva a palavra, mas seja mais reservado. Tem gente que quer saber qual o tipo de queijo que você come. Se você ganhar como blogueiro e como blogueira, faça isso. Se não, não interessa a ninguém, a não ser que você queira mostrar. Então de repente o Senhor nos isola. E o isolamento não é ausência de pessoas à nossa volta, mas é um contexto emocional que você está rodeado de pessoas. E você percebe que ninguém pode resolver, ninguém consegue resolver. Você comunica o que sente, mas você tem a sensação de que não foi entendido nem entendida. Você comunica aquilo que está passando, mas você tem a percepção de que nada foi absorvido. É como uma criança que você ensina e pensa que ela não está aprendendo nada, porque ela volta a praticar os mesmos erros. Mas de repente você percebe lá na frente que ela se lembrou, que ela recordou. Hoje eu pergunto coisas às minhas filhas, eu e a minha esposa, e elas recordam de coisas que eu fico até surpreso. Filha, você lembra disso? Lorena, você lembra disso? Sofia, você lembra disso? Então eu aprendi a não subestimar aqueles que estão à nossa volta. Então de repente Jonas, ele é isolado, e Deus promove a ele um tempo de descanso. Ele sobe até o monte, e no momento que ele está ali parado, Deus faz nascer uma bolboeira. Deus monta um acampamento. Deus traz sombras sobre ele, para que ele pudesse descansar. Mas diga assim para você mesmo, diga: tudo faz parte de um trabalhar de Deus.
O ensino de Jonas não veio quando ele foi para Nínive, veio quando Deus falou com ele. Muitas vezes o trabalhar mais profundo de Deus na nossa vida não está quando nós nos encontramos na frente das multidões. Quando o cego de João, capítulo 9, se lavou no tanque de Siloé, todos viram a sua cura, mas o profundo não foi o que todos viram, foi o que todos não viram. Ele a sós se encontrar com o Senhor, e Jesus declarar: fui eu quem te curou, e ele se prostrou e o adorou. Tem lugares secretos as suas lágrimas, tem lugares secretos do seu coração, que Deus está fazendo coisas tão extraordinárias, que só você e o Senhor, só vocês têm a dimensão do que Deus está realizando, do que Deus está fazendo, do que Deus está gerando, de como Deus está movendo. E de repente, a boboeira nasce. Sabe aquele momento que você diz: eu agora vou descansar? Deus teve compaixão de mim, nasceu algo novo na minha vida. Não coloque o seu coração no que a terra produz, coloque o seu coração no que os céus produzem. Não coloque o seu coração na fertilidade da terra, mas coloque o seu coração na fertilidade que Deus te dá. Porque não é o lugar que é bom que você vai empreender, não é o preço que é bom, é a unção de Deus que habita em você. Não é a esquina, não é o prédio, não é a mercadoria, é o que Deus falou contigo. Se Ele falou, a coisa vai fluir, vai prosperar. Deus vai trazer gente de onde você nunca imaginou e pensou, e você vai ver muitos virem para ver o que Deus estará fazendo na sua vida. Se você crê, diga aleluia. Aplauda Jesus se é para Ele. Oh. Então de repente, a boboeira nasce e ele tem sombra. Para que haja uma libertação emocional, primeira coisa que Deus faz é tirar de nós as sombras da terra. Fulano de tal é minha sombra, é o meu marido. Não idolatre o seu marido, não idolatre a sua esposa, não idolatre o seu filho. Ame, mas não substitua o lugar que é de Deus. Você não pediu para ser mãe, para ser pai, para idolatrar. O seu filho e a sua filha não pode substituir o lugar que é do Senhor, nem serem talvez uma desculpa para você não exercer o seu ministério. Você pediu um relacionamento a Deus, não foi para ficar em casa não. Tem um dia de ficar em casa, tem um dia de estar sós com o marido, com a esposa, mas a prioridade é do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ame incondicionalmente, mas não idolatre pai, mãe, nem pastor, nem igreja, nem esse prédio, porque estamos aqui hoje, amanhã poderemos não estar, e você vê que a vida continua e Deus continua sendo Deus. Quantas e quantas pessoas não já passaram pela sua vida, e você disse: fulano de tal foi embora, eu não vou aguentar. Sofreu, mas aguentou estar de pé, porque o Senhor, Ele foi e continua sendo a minha e a sua suficiência. Amém? Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida, és o dom de Deus, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém? Aplauda Jesus. Pega as suas mãos. Tu és. Sim, Jesus. Diga assim comigo nessa noite. Diga: Deus está removendo as sombras. Diga assim para o seu irmão. Diga: vai doer um pouquinho, mas só existe uma sombra que você deve estar. É a sombra do Onipotente. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte. E o lindo desse salmo é ouvir a voz de Deus, quando diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios. E no final do salmo diz: tudo isso o Senhor fará, porque a ti me apeguei com amor. Então naquele momento nasce a boboeira. Podem sentar mais um pouco, e a gente está terminando, meus amores. Nasce uma boboeira, e de repente Jonas, ele dorme. Mas você acha que Deus vai fazer com que as coisas da terra nasçam para você, e Deus vai te fazer descansar eternamente? Você acha que Deus vai sempre permitir uma instabilidade em você, para que você nunca acorde do sono? Você pode ter muito financeiramente, pode estar bem espiritualmente, pode estar bem emocionalmente, mas Deus sempre vai permitir que algo saia do seu controle, para que Ele assuma o controle. Deus sempre vai permitir que algo movimente as suas expectativas, para que você se reconecte nele. E de repente você vai ver que aquilo que era tão importante para você não deixou de ser, mas é hoje e não é amanhã. Deus pode fazer nascer quantas árvores forem, quantas aboboeiras forem. O que Ele quer que eu e você venhamos a entender é: só existe uma sombra que você pode descansar. Jonas, como é que você tem compaixão de uma aboboeira que eu é que fiz nascer? Você não cultivou nem de noite nem de dia, veio verme no outro dia e comeu. Em outras palavras, Jonas, tem empatia comigo como Deus. Se você tem compaixão de algo tão menor, como não teria eu, de mais de 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre o bem e o mal, nem os animais, como é que eu não faria algo por algo que eu criei e amo? Mas Deus não estava ensinando apenas sobre Nínive, mas sobre Ele mesmo. Segundo princípio: ninguém está livre dos germes da vida, e Deus permite. Você está entendendo? O que eu vou falar é forte. O germe e o verme atacaram a aboboeira, mas não a Jonas. As circunstâncias e as situações destrutivas atacam a sua sombra humana, mas não atacam a você. Não tiram a sua vida, não te adoecem. Jonas queria morrer pela sua indignação, e porque ele estava tendo o seu caráter forjado por Deus. Mas o verme atacou a boboeira, mas não atacou Jonas.
mexeu em Jonas, porque mexeu na baboeira. Mas o que Deus está dizendo é: separe. Você é mais importante do que essa baboeira. O germe matou a sua sombra, que nasceu aqui na terra, mas eu continuo sendo teu Deus. Eu posso fazer nascer sombra, eu posso trazer o sol e o vento oriental. Terceiro princípio: Deus sempre vai permitir para que haja uma libertação emocional, que Ele, como o sol da justiça, nos queime novamente. Quando veio o vento oriental, irmã Cláudia, aqui o sol queimou a cabeça de Jonas. Ele quase desmaia, ele ficou indignado. Mas se o sol não queimar de novo, se Deus, Ele não saculejar você e não permitir algumas situações, você não acorda, você continua na mesmice, você continua realizando o que você sempre realizou, e fazendo o que você sempre fez. E Deus quer te levar a novas dimensões e a novas etapas. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Historicamente, sabe onde o profeta Jonas terminou seus dias? Em Nínive. Ele voltou para lá. E quando você começa a olhar, você começa a pensar: meu Deus, por que eu estou perdendo isso aqui hoje? Você está perdendo para ganhar. Deus está permitindo que vá embora, porque o que está por vir é muito maior e muito melhor. Aquilo que parecia ser para você sustentação, não é. Por isso que Deus permitiu que Agar e Ismael saíssem da casa de Abraão. E quando faltou o pão e a água, achavam que iam morrer. Mas Deus proveu uma fonte no deserto. Você não tem noção daquilo que está por vir nesse segundo semestre. Adriana, Deus me mostra as perdas que você enfrentou, as perdas emocionais, e o quanto você sofreu por causa disso. Mas a promessa de Deus na tua vida é tão grande, minha irmã, que Deus tem falado contigo, que onde você colocar a planta dos seus pés e a palma das suas mãos, Deus vai te entregar o lugar como herança. Porque o território não se limita a uma cidade, o território é estabelecido pelo lugar por onde você passa. A unção de Deus está sobre a tua vida. Esse jovem aqui de camisa preta faz assim, meu lindo. Deus está trazendo um novo tempo. Deus tirou pessoas de perto de você, porque não iriam gerar construções na tua vida. Mas Deus está trazendo alegria de volta. Quem Deus tirou foi livramento. E Ele está ainda no ano de 2024 trazendo pessoas novas e te fazendo viver um divisor de águas como você nunca viveu na sua história. Entenda uma verdade nesta noite: se não existir libertação emocional, não há crescimento. Eu ouvi uma expressão tão forte: que de repente, isso é forte para mim. A gente cria filhos com tanto amor e com tanto carinho, mas começa o casal só e termina só, porque os filhos vão voar, eles vão se casar. Eu falo do ninho da casa. Quantas e quantas pessoas nesse trajeto pastoral passaram pela minha vida, e eu sou grato a Deus por cada uma delas. Mas como foi difícil vê-las indo embora. Pareciam sombras para mim. E de repente eu ouvi a voz do Senhor dizendo: meu filho, eu que sou a tua sombra, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Quantos creem que é desse jeito? Tem muitas vezes o marido, a esposa que você casou, o pai, a mãe,
Os filhos, eles vão falhar, como seres humanos. E de repente, quantas e quantas vezes você passando um problema para poupar alguém que você ama, você não contou, e se sentiu na solidão de Jonas. É isso que eu falo. Solidão é isso, é às vezes quando você não pode compartilhar, porque você quer poupar quem você ama. Mas o que é tremendo é que Deus, Ele sabe mandar o sol e Ele sabe mandar o vento. E todas as vezes que o Senhor nos isola em uma situação, é porque Ele quer nos ensinar aquilo que nós ainda não aprendemos. E eu quero liberar uma palavra profética de Deus sobre a tua vida ainda essa semana. Eu declaro e eu profetizo em nome de Jesus, que ainda que o teu coração hoje chore, ainda que o teu coração hoje se lamente por uma sombra que foi embora, por algo que nasceu, parecia maravilhoso, parecia produtivo, você amou, e você hoje diz: eu sofro pela morte, pela ausência. Assim diz o Senhor: eu sou Deus para ser a tua sombra, para ser a tua direita e essa esquerda. E ainda essa semana, algo novo farei nascer na tua história. Até o próximo domingo, se prepare para ver crescer, para ver nascer o novo daquilo que eu tenho para você. Se você crê, diga aleluia e aplauda o nome do Senhor.